Boa noite, quinta-feira, 23 de abril de 2015. Vamos às manchetes do J Mais ABC. Governador Geraldo Alckmin faz um balanço das operações policiais durante o feriado de Tiradentes. Teremos também a previsão do tempo para esta sexta-feira. As notícias do esporte e o balanço do mercado financeiro. Participe do J Mais ABC pelo WhatsApp 94709-2534 ou pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. O repórter Leandro Amaral esteve na Câmara de Santo André e atualizou o boletim político para o J Mais ABC. Confira aí. Olá, você que acompanha a programação do J Mais ABC, falamos diretamente da Câmara de Santo André, palco das nossas coberturas às sessões todas as quintas-feiras e esta quinta uma quinta diferenciada. Isso porque tinha muita polêmica nos bastidores aqui da Câmara de Santo André, uma expectativa inclusive da possibilidade de se instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o contrato estabelecido entre a Prefeitura de Santo André e a empresa Unix de São Caetano do Sul, que foi contratada com o objetivo de fornecer os kits escolares aos estudantes da rede pública de Santo André. Empresa de São Caetano, fornecendo para Santo André. Os vereadores alegaram problemas como o valor do material do kit, que seria muito superior a outros oferecidos no mercado, enfim, e começaram aí a angariar apoio no intuito de conquistar assinaturas. Mas, resumo da ópera, a tentativa naufragou, os vereadores não conseguiram o número mínimo de 7 assinaturas para protocolar o requerimento e mesmo se conseguisse esse número, teria que, no segundo momento, conquistar a maioria da casa para aprovar efetivamente o início desta CPI. Mas, já nesta primeira fase das 7 assinaturas, os vereadores não conseguiram, apenas 5 rubricas foram colocadas no documento e a CPI naufragou na tarde desta quinta aqui na Câmara de Santo André. Esse foi o tema que tomou conta do cenário, dos bastidores, efetivamente também das discussões na tribuna. Agora resta saber qual que vai ser o cenário de agora em diante. O prefeito Carlos Grana mostra, pelo menos nesse momento, que conquistou ou retomou a maioria dos vereadores aqui na Câmara de Santo André. Voltamos ao vivo aos estúdios do J Mais ABC. Pois é, isso lembra aquela propaganda de lâmina de barbear que falava que a primeira faz tchan, a segunda faz tchan e tchan, 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 tchan. Todo mundo imaginava, teve jornal até apostando, de que a oposição teria 8 assinaturas para instalar a CPI da educação. Eu hoje mesmo de manhã conversava com alguns agentes políticos da cidade e eles se mostravam bastante temerosos com essa possibilidade, mas apostavam no poder de articulação não apenas do prefeito Carlos Grana, mas também do secretário de governo Arlindo José de Lima. E o Arlindo, pelo jeito, fez um belo trabalho, né, que não se perca pelo nome, né? O Arlindo fez um belo trabalho na Câmara Municipal e conseguiu evitar esta CPI, o que é uma vitória política para o governo Carlos Grana. E amanhã, Santo André começa a debater o Plano Municipal de Educação. Amanhã e sábado. É um plano importantíssimo que tem a participação dos agentes da educação, professores, todo mundo que está vinculado a esse tema e que precisa ser debatido à exaustão para que a gente continue avançando. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Com a passagem de uma frente fria, áreas de instabilidade se formam sobre a região sudeste. Nuvens carregadas devem provocar mais pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. Os ventos marítimos predominam e levam mais umidade para o interior. Confira a previsão completa para esta sexta-feira. A cidade de Mauá deve registrar mínima de 19 graus e máxima de 25 graus. Em São Paulo, na capital, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 27. Já no Guarujá, região litorânea, os termômetros devem registrar mínima de 21 graus e máxima de até 30 graus. E em Piracicaba, no interior do estado, a previsão é de 20 graus de mínima e 29 de máxima nesta sexta-feira. No próximo bloco, vamos falar sobre a superexposição nas redes sociais. Hoje temos a participação da psicóloga Aislene Zaro. Participe do J Mais ABC por meio do WhatsApp 947092534 ou do e-mail
pauta@tvmaisabc.com.br. A gente volta já já. Muito bem, chega aqui um WhatsApp da Meire de Santo André, dizendo que assiste todo dia ao Show Mais. Realmente é um programa imperdível, com a apresentação fantástica do Darcio Arruda. Obrigado pela audiência, viu, Meire? Mas agora eu converso com a psicóloga Aislene Zaro. A gente vai falar sobre superexposição nas redes sociais, especialmente no Facebook. Boa noite, doutora Aislene. Boa noite, Joaquim, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela presença aqui na bancada do J Mais ABC. É uma coisa que particularmente me incomoda bastante. Me parece que as pessoas usam o Facebook como uma espécie de divã. Aliás, o próprio Facebook convida as pessoas a isso, ao colocar no que você está pensando, o que você está sentindo. Aí tem até uma frase horrorosa que as pessoas... Estou se sentindo, já tem um erro gramatical horroroso. Estou se sentindo para ser reprovado na prova de português. Estou me sentindo e não se sentindo. Sim. Mas o Facebook, os caras traduzem do inglês direto, fica essa porcaria. Agora, as pessoas usam o Facebook como divã. Isso funciona? Na verdade, não, né? O ideal é que as pessoas procurem um profissional para poder tratar dos assuntos, do sentimento, das ideias, daquilo que ela sente, daquilo que ela vive naquele momento. Embora seja um lugar onde as pessoas acabem colocando ali um pouco da sua vida, até para ter, seja para se mostrar um pouquinho, olha, eu estou feliz, olha como minha vida é bela, né? Para que as outras pessoas vejam e tenham ela um pouco como exemplo, né? Ou seja, para um desabafo, né? O ideal é que o desabafo, aqueles desabafos, na verdade, que acontecem, que são mais da dor da vida mesmo, do dia a dia, aquilo às vezes comove um tanto as pessoas, né? Ah, perdi alguém, estou de luto, serve um tanto. Ou a pessoa vai ser internada, eu estou cansado de ver gente com... sonda no nariz, no braço, preparado para fazer cirurgia. Estou entrando na cirurgia e te faz um selfie. Né? Ou, de repente, até dentro da... Só não faz ali no centro cirúrgico, porque não pode entrar com o celular no centro cirúrgico. Não faria ali. Isso também acaba funcionando com um certo alívio do problema, quando a pessoa extravasa isso. Eu acho que entra muito na situação do olhem para mim, né? Olhem a situação que eu estou, olhem como eu me encontro nesse momento, olhem a minha dor, né? Compartilho com vocês aquilo que eu vivo nesse momento, né? Então tem muito do compartilhar, né? Mas eu penso que tem muito mais a ver com a condição de comovam-se com a minha história, né? Do que realmente por um desabafo no sentido de, olha, minha vida como está uma tragédia. Na verdade, as pessoas não querem mostrar no Facebook que vivem uma tragédia, né? Sim. Que vivem uma vida dolorosa, difícil. As pessoas querem mostrar que a vida é ótima, é bela, é feliz, né? Eu brinco que antigamente tinha a família Doriana, né? Hoje eu falo que tem a vida Facebook, né? Que tem aquela vida maquiada por algo que é sempre muito feliz. Legal. Agora, é um risco também, a gente outro dia levou ao ar um vídeo que virou aí, bombou no Facebook, né? Para usar um termo mais jovem. De um sequestrador explicando como sequestrou um garotinho, porque soube todos os detalhes. As pessoas também têm esse hábito, às vezes fotografa que está num restaurante mais chique, fotografa que está com uma comida boa, ou que está um carro, ou fotos da própria casa, do interior. Isso, do ponto de vista de segurança, é um perigo, né? Sim, sim. Não só um risco de segurança por conta dos bens materiais, mas é um risco de vida psíquico também, né? Porque eu estou expondo algo que é meu ali e que nem sempre precisa ficar tão exposto assim para todos, né? Então, os cuidados aí, eu penso muito na condição dos pais, tanto do pai quanto da mãe, para olhar para essa criança, tomar o cuidado de assegurar que a criança não vai ficar tão exposta. Né? Então, fotos da criança tomando banho, foto da criança de biquíni, foto da criança, eu vou vestir a minha filha como eu, né? Então, o que será que as pessoas querem dizer com isso? É uma pergunta que sempre fica, né? O que será que está mostrando ali com isso? Agora, no seu consultório, você já sentiu que a gente está criando uma geração de dependentes dessa rede social, aquele tipo de pessoa que acorda, já pega o celular, vai ver se tem mensagem e passa o dia inteiro, inclusive atrapalhando o trabalho, atrapalhando os estudos, não se desliga dessa, inclusive comprometendo a relação familiar, a relação profissional. Isso é uma doença? Eu não entenderia exatamente como uma doença, eu entenderia mais como uma fuga.
Porque lidar com a realidade e com o dia a dia não é fácil. Né? Então, assim, eu estou trabalhando, tenho todo um estresse, o meu chefe é um chato, está no meu pé e aquela coisa toda, a pessoa tende a fugir para algo que deixa eu ver a vida do outro que está muito mais legal do que a minha. Tá certo. Então, eu entendo mais como uma fuga. Não sei se como doença. Quando parte para o exagero, precisa avaliar. Tá certo. A gente tem um vídeo, vamos assistir primeiro. Durante quanto tempo você estudou a família para poder... Foi pouco tempo, porque no Facebook ali mostra tudo. Foi coisa de 10 dias no máximo. 10 dias junto com o tempo que o menino estava ali, o tempo que eu fiz. Entendeu? E o Facebook foi fundamental então para esse sequestro? Sim, se vocês puxarem lá, vocês vão ver como mostra tudo da vida pessoal. Mostra até dentro da casa deles. Qual foi a reação da criança na hora que vocês pegaram ela? Ela não ficou muito assustada porque eu falei que era um jogo. Eu não queria assustar a criança. Falei que era um jogo, que o pai dela estava sabendo desse jogo e que ele tinha que ficar uma semana com a gente para poder ver como é que ficaria. E ele fazia o que lá em Penha, nesses 5 dias, a criança? Ele comia, bebia, cantava rap, assistia desenhos. Que tipo de conversas vocês tinham dentro do A cativeiro? conversa com ele era, até então, quando eu combinava com os outros, a gente não falava nada pesado, até então era sempre um jogo. Era um jogo, e ao invés de ficar jogando videogame, a gente ia jogar a vida real. E ele não perguntava pela família? Perguntava sim, perguntava e eu falei que estava tudo bem, inclusive eu falava para ele que eu ia ligar, e quando eu ligava eu falava que ele tinha mandado um beijo, um abraço e tal. Pretendiam matar a criança? Não, Deus Quando vocês souberam... Em algum momento tu pensou na questão familiar, dos pais dele? Sim, hoje mesmo quando a gente foi lá, que eu vi toda aquela família ali, né, eu não chorei porque senão ia ficar feio, porque tu não chora em casa, tu chega aqui, tu vai chorar, vai ser pior, entendeu? Então sentir sim. Como é que vocês planejaram o sequestro? Na verdade, quem planejou foi eu, né? Quando eu fui na Ilhota, eu procurei pelas lojas e vi que realmente era uma loja forte. Tinha 2 pessoas famosas lá que trabalhavam no Faustão, o trabalho ainda, sei lá. E dali então eu decidi a começar a fuçar nos negócios. E aí eu descobri, ali mostra tudo onde o filho estudava, mostra o que o pai fazia e tal. E foi ali que eu decidi arrumar esse plano. Aí quando eu pensei em fazer isso, eu inventei uma desculpa com a minha esposa, briguei com ela e falei que a gente queria terminar e pedi um tempo. E nisso ela foi para outro lugar e ali eu fiquei para poder fazer o que eu queria sem ninguém saber. E até então a gente era em 3. Doutora Aislene, do ponto de vista da psicologia, tem alguma explicação para esse tipo de comportamento? De quem expõe no Face, de quem... Do bandido mesmo, com essa tranquilidade, né? Olha, aí a gente que é estuda, assustadora, né? sim, aí a gente estuda muito na questão da delinquência, né? Porque isso não vem só na fase adulta, né? Isso já vem desde a infância. Existem indícios que vão dizendo um tanto dessa delinquência. Então, ao ponto da pessoa chegar na fase adulta e atuar dessa maneira, né? Então, é um tanto perverso realmente quando você olha toda essa história, né? Esse planejamento, essa ideia, estudar toda a história da família no Facebook e, ao mesmo tempo, é bem contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo, se comove quando vê a família se reunindo, né? Verdade, é verdade. Doutora Aislene, infelizmente o tempo de televisão é curtíssimo, a gente vai falar outras vezes. Obrigado pela participação e até uma próxima. Com certeza, obrigada. Agora o J Mais ABC abre espaço para as informações do esporte regional. Após 7 anos sem um time de basquete feminino, a cidade de São Bernardo estreia sua nova equipe adulta nesta sexta-feira pelo Campeonato Paulista Série A2. O projeto contará com investimentos da Prefeitura em parceria com a Associação Desportiva São Bernardo, que será composta por atletas formadas pelo clube, além da participação de jogadoras experientes como a ala Laís Tobia e a pivô Milena, que disputam a Liga Nacional pelo Esporte. A cidade também já está se preparando para os Jogos Abertos de 2016, já que São Bernardo foi eleita para receber a competição. A estreia será contra a equipe do Bradesco amanhã, às 4 da tarde, no ginásio do Baetinha. Seja um repórter da TV Mais ABC. Se você presenciar alguma situação relevante, encontrar semáforos que não funcionem, flagrar buracos de ruas ou nas ruas, radar em lugar impróprio, ou qualquer acontecimento de interesse público no Grande ABC, mande sua reportagem para nós. No site da TV Mais ABC, que é www.tvmaisabc.com.br, clique em Cidadão Repórter e preencha o formulário. As melhores notícias vão ser divulgadas em nossa programação.
No próximo bloco, saiba como fechou o mercado financeiro. Teremos também entrevista com a Andrea Giuliani, da Giuliani Advogados. Participe do J mais ABC pelo WhatsApp 947092534 ou pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Nós voltamos em instantes. O governo do estado de São Paulo divulgou o balanço da Operação Tiradentes 2015. Confira. Uma boa notícia em relação ao feriado, comparando o feriado de Tiradentes, esses dias de viagem 2014 com 2015, nós tivemos 27% a menos de acidentes este ano. E 25% a menos de vítimas de acidentes e 32% menos de mortes de vítimas fatais. Então, graças a Deus, todo o esforço de educação, de evitar a bebida, de fiscalização, de policiamento e essa mudança cultural também, praticamente 1/3 a menos este ano de vítimas fatais nas estradas, nas rodovias estaduais de São Paulo. Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial registrou queda de 0,89%, cotado a R$ 2,98. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,23%, vendido a R$ 3,22. E a Bovespa fechou em alta de 1,95%. Eu agora tenho uma informação, lembrar, a gente até falou outro dia, mas vamos repetir, amanhã, 10 horas da manhã, tem uma palestra importante no auditório Eleni Guariba. Esse auditório é aquele que fica à direita quando a pessoa está entrando no Teatro Municipal de Santo André. Em vez de ir para frente, para a entrada do Teatro Municipal, olha à direita o auditório Eleni Guariba. Às 10 horas da manhã vai acontecer a palestra O Novo Código do Processo Civil, e o expositor é o deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Paulo Teixeira, que é advogado, mestre pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, e relator do novo Código de Processo Civil da Câmara Federal. Então, amanhã, 10 horas da manhã, a palestra do Paulo Teixeira, promoção da Prefeitura Municipal de Santo André. Agora eu converso com a advogada Andrea Giuliani, da Giuliani Advogados de São Caetano do Sul. Boa noite, doutora Andrea. Boa noite, tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo. A gente está falando de Código de Processo Civil, agora eu tenho uma advogada do meu lado. Mas a gente vai falar de imposto de renda. Por quê? Falta exatamente uma semana, para terminar o prazo de entrega do imposto. Muita gente ainda não entregou, é preciso correr. Mas a doutora Giuliani tem uma dica, talvez que nem dê tempo para essa declaração, porque, aliás, essa declaração se refere ao ano base de 2014, já acabou o ano, não dá mais para mudar a história. Mas para o ano que vem, algumas dicas que podem minimizar a mordida do leão, principalmente para quem tem imóveis alugados e pode ter uma solução para isso. Qual é a solução, doutora? É isso mesmo, Joaquim. Para esse ano, realmente, já não dá mais tempo, né? Mas o meu recado aqui hoje é para você, telespectador aqui do J+, que está aborrecido ou preocupado com a quantidade e o valor para pagar agora de imposto de renda, justamente decorrente das receitas de aluguel. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente esse assunto, viu, Joaquim? Mas fora do país, Estados Unidos ou na Europa, muitas pessoas procuram adquirir imóveis dentro de uma pessoa jurídica, ou seja, abre-se uma empresa e nessa empresa é que são feitas as aquisições de imóveis. Justamente por quê? Porque tem um ganho fiscal na hora do imposto de renda. Só para você ter uma ideia, geralmente, num aluguel, uma receita de aluguel na pessoa física, você é tributado em até 27,5% do seu imposto, dependendo das outras rendas que você tem. Quer dizer, ou seja, daquilo que você recebe do aluguel, você paga 27,5% de imposto. Pois é. No caso, se você abrir uma empresa
e colocar esse imóvel no nome da empresa. A empresa recebe o aluguel, a empresa paga quanto? A empresa, dependendo do regime tributário que ela opta, lucro real, presumido ou simples, ela vai pagar no máximo até 15%. Então, já se verifica um ganho de 12% só de imposto de renda. Né? Então, além disso, essa sociedade patrimonial, que é chamada, ou as holdings familiares, que está muito agora em voga esses últimos tempos, ela tem outras vantagens também, Joaquim. Ela tem vantagem na área sucessória e na área de proteção patrimonial. Na área sucessória, a maior vantagem é que, se for feito um planejamento adequado, não vai haver, por exemplo, o inventário, que é um processo custoso e moroso e doloroso para as pessoas que ficam aqui esperando alguma receita de imóvel. Então, esse inventário, ele praticamente não existe numa sociedade patrimonial. Uma outra proteção também que se acontece é com empresários que têm a sua empresa, o seu negócio, e tem alguns problemas com credores. Esses credores podem atacar o patrimônio do empresário. E esse empresário que tem uma sociedade patrimonial, onde ficam todos os patrimônios da família dele, ele fica protegido. Então, são 3 vantagens que mais ou menos a gente se verifica. A vantagem de uma redução na carga tributária do imposto de renda mesmo, de mais ou menos, cai de 27,5% para uns 15%, então 12% de ganho. A vantagem no plano sucessório, você já vai planejar a sua sucessão, porque o evento morte, infelizmente, tem que ser discutido, e se planejado ele fica mais barato, né? E a parte também de proteção e blindagem patrimonial. Então, fica aqui a minha dica para você, telespectador, pensar para o ano que vem em começar a planejar melhor a aquisição dos seus imóveis e o recebimento dos aluguéis. E além de minimizar aquilo que eu chamei a mordida do leão, acaba também facilitando um outro processo que a gente sabe, que a sucessão nas empresas familiares, e aí numa holding talvez seja minimizado esse problema, ela é sempre complicada. E a gente tem exemplos históricos de grandes empresas que, a partir do momento em que passa para os herdeiros, ali começa a dar confusão e a tendência é a empresa quebrar. A gente pode citar, aqui no ABC mesmo, dezenas delas. Verdade. Então, criando-se uma holding, você tem uma facilidade até para evitar esse trauma, né, dessa parte que se faz aí do inventário, né, que é sempre complicadíssimo, né? Isso pode ajudar muito na empresa. Com certeza, Joaquim, isso é bem lembrado, porque quando o evento morte, dificilmente ele é discutido nas famílias, né? Ninguém quer discutir quando vai acontecer isso ou não. Mas, se planejado adequadamente, independentemente de quando isso ocorra, as pessoas já estão preparadas, né? As empresas já estão preparadas, porque realmente, faltando um pai de família, por exemplo, que é sócio de um negócio, que esse negócio sustenta a família, realmente a família fica perdida, não sabe o que vai fazer, como que vai vir a renda daqui para frente, como vai ficar a administração dessa empresa. Então, realmente abala muito essas questões. E, obviamente, se você já tiver um planejamento patrimonial, todas essas questões ficam muito mais facilitadas, evitam as brigas entre os herdeiros. Quantos herdeiros que acabam brigando e, no final das contas, não ficam com nada, porque ficam envoltos em processos judiciais. Então, toda essa problemática fica minimizada, realmente, se você começar a planejar o seu patrimônio de uma forma bem mais inteligente. Ótimo. Parece que está chegando no WhatsApp aqui, vamos ver aqui. Oba! Não, caiu aqui, mas depois a gente fala. No próximo programa a gente lê esse WhatsApp. Doutora Andréa, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Se tiver alguma dúvida, mande para o WhatsApp que a gente responde. Ótimo. Doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, conversou com você. E o J Mais ABC desta quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 24 de abril, ao vivo, neste mesmo horário, às 19h30. Você pode rever esta edição do J Mais à meia-noite aqui na TV Mais, canal 27. Fique agora com as melhores dicas do varejo e às 8h15 tem Esporte Mais. Tenha uma excelente noite, fique com Deus e até mais.